adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Onde estão os filhos de Deus, as testemunhas vivas do nosso Deus? Aleluia. Eu vou deixar um versículo para a meditação da igreja. Fica lá em Atos 1. Depois do seu sofrimento, Jesus apareceu-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E disse mais: pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. E receberão poder pelo quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Quantos crerem que o nosso Senhor, que morreu e ressuscitou, virá do céu para nos buscar? Aleluia. Feche os teus olhos nessa noite e agradeça a Ele pela sua semana. Agradeça a Ele por este culto. Venha pedir a Ele que venha com seu poder, com teu Espírito Santo nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua casa, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e entramos na Tua presença com muita gratidão, Senhor, porque o Senhor é aquele que morreu e ressuscitou naquela cruz, e virá nos buscar como Teus filhos, e não nos deixou só. O Senhor nos deu o Seu Espírito Santo, para que pudesse nos dar poder, consolo, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai, para Te louvar, Te engrandecer, ó Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Em nome de Jesus, aplauda Ele, agradeça a Ele, aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar exaltando e celebrando esse Deus maravilhoso, porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos livres e cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia! Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente, prosseguir, lágrimas de um coração que insiste olhar pra trás. Vou acreditar
futuro e que o melhor está por vir. O passado acabou, é tempo de voar. Vem, Senhor, vem me ajudar, vem transformar meu coração. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente, prosseguir. Lágrimas de um coração que insiste em olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro e que o melhor está por vir. O passado acabou, é tempo de voar. Vem, Senhor, vem me ajudar, vem transformar meu coração. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e Sua igreja declara: Espírito Santo. sempre tem mais. Mais uma vez, vamos cantar bem forte. Espírito Santo, olhar pra frente e me alegrar. Que nessa noite nós possamos entender que para ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, precisa ser uma realidade das nossas vidas. Que não seja só em dias específicos, dias de culto ou em dias de dificuldade, mas sim todos os dias, para que nós possamos ser cheios e renovados na presença do Senhor todos os dias. Amém? Então nós vamos repetir mais uma vez: Espírito Santo, vem me encher, crendo que nessa noite você sairá daqui cheio, transportando do Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Então vamos declarar: Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente
Adora o Senhor. Aleluia. Quantos estão felizes por estarem na casa do Pai? Gritem aleluia, obrigado, Senhor. Diga, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo no nosso meio. Venha fazer os teus milagres, a tua cura. Tu és bem-vindo aqui. E em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Peça. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nós te queremos, Senhor. Nós te queremos em nossas vidas e em nossos corações. Aleluia. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta. Estás aqui num trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Peça, peça. Sopra em nós, Espírito, te queremos, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
presença do Rei dos Reis está aqui. Será que você pode atrair a presença de Deus para esse lugar? Não se conforme em sair daqui sem sentir a doce presença do Senhor. É maravilhoso, Pai, estar diante de Ti. Nós cremos que os céus estão abertos e nós podemos contemplar, e nós podemos sentir, e nós podemos ser saciados, satisfeitos, curados, em nome de Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso, Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. enche este lugar, Senhor. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. É verdade, Deus. Maravilhoso é É muito bom estar diante dos teus pés, Senhor. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Diga. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Vamos continuar nesse mesmo espírito, nessa mesma unção, porque esse momento é um momento lindo, é um momento tão especial, tão precioso. Feche teus olhos. E é por isso, Senhor, que nessa noite nós queremos te agradecer, Jesus, porque foi através do teu sangue que foi vertido naquela cruz. Hoje nós podemos ter acesso, hoje nós temos livre acesso, nós podemos entrar no lugar mais elevado e mais santo de todos os outros lugares, que é a tua presença. Obrigado, Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo.
o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Celebra ao Senhor. Ele morreu e venceu a morte. Ele ressuscitou. O véu se rasgou. E hoje nós somos livres. Livres para adorar esse Deus e bendizer a este nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome A é, igreja declara. esse nome é. De Jesus. Cante, declare. Poderoso esse nome é, o nome que está acima de todo nome.
Ele é maravilhoso, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Nome de Jesus, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, poderoso, maior que todo nome, Deus, Tu és Senhor. Nome de Jesus. Esse é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento com o Pai. É onde você tem a oportunidade de expressar todo o seu amor diante dEle. Pai, eu te amo. Pai, obrigado porque o Senhor pagou um alto preço em meu lugar. Nós não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou. A Tua graça veio de encontro a mim. Graça, o favor imerecido. Nós não merecemos, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, Jesus. Ele me amou. Ele te amou. E é por isso, Senhor, que nós expressamos a Ti a nossa perfeita adoração, o nosso sincero louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor, recebe a nossa entrega, porque é para isso que nós somos criados. Nós somos criados para Te adorar, nós somos criados para Te exaltar, nós somos criados para nos humilhar diante do Teu nome, porque só Tu és digno de todo louvor, só Tu és digno de toda honra, de toda glória. E o inimigo vai estremecer, o inferno vai estremecer nessa noite, porque nós vamos declarar que nós somos filhos e que ninguém tem poder de tocar no ungido do Senhor. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez. Vamos fazer dessa canção uma oração. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. poderoso esse nome é, Maior que tudo Ele é. poderoso esse nome é, Nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, ó doce Espírito Santo, por estar aqui conosco, tocando os nossos corações, nos renovando e nos ensinando sobre aquilo que não sabemos. Te agradecemos pela revelação do céu, por aquilo que nesta noite vai transformar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Mateus pode dar um grau na mesa, por favor. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, que bom estarmos aqui na casa do Pai. É maravilhoso, né? Olha quem que está ali, que alegria, cada dia mais bela. Seja bem-vinda sempre. Deus abençoe cada irmão. Tudo bem com vocês aí? Isso, vocês mesmo. Tudo bom, meu amado? É você. De camisa azul, jeans. É isso aí. Tudo bem contigo? Que bom, maravilha. Vocês também, tudo bem? Tudo bom? Wellington e Vanessa. Glória a Deus. Obrigado, Marte. Aleluia. Amados, vou dar aqueles toques que eu costumo dar quando assumo o microfone. Se você não é seguidor da página
da Igreja da Fé Cristã, pelo Facebook seja, o número de pessoas que seguem a página cresce dia a dia, e eu fico muito contente. Deixa eu pegar meu celular aqui, que eu deixei no bolso do blazer, espera aí, já estou chegando, achei, que eu tenho algo aqui para complementar o que eu vou falar para vocês. Muito bem, e eu gostaria de dizer para vocês que nós temos em Bragança Paulista 2.300 seguidores. Nós temos em São Paulo 148, Atibaia 77, Vargem 26, Extrema 25, Rio de Janeiro 25, Campinas 23, Guarulhos 22, Pouso Alegre 20, Fortaleza, Ceará 17, e por aí vai. Nós temos pessoas que nos seguem do Brasil, fora do Brasil. Temos pessoas lá em Portugal. Um beijo aos queridos irmãos portugueses. E Estados Unidos, temos irmãos lá, pastores amigos que nos acompanham, e fico muito contente em poder levar a palavra através deste ministério lindo, através do nosso ministério de música, através de vocês, família Fé Cristã, alcançando tanta gente. No domingo nós teremos a nossa Santa Ceia, igreja cheia, lotada, em nome de Jesus, amém, num culto lindo, maravilhoso, às 19 horas, às 7 horas da noite. Nós estávamos fazendo 2 cultos, um pela manhã no domingo às 9 e outro às 7 da noite às 19. E entramos no entendimento de fazermos o culto somente no domingo à noite, por conta dessa adaptação pós-pandemia e coisa do tipo. E graças a Deus, a igreja tem respondido, e nós ficamos muito felizes com isso. E eu gostaria de convidar você que está aqui e você que está em casa, através deste culto transmitido ao vivo, online, para que vocês estejam aqui no domingo na Santa Ceia do Senhor. Vai ser assim algo sobrenatural, pelo menos a expectativa que eu crio no meu coração, e eu sei que Deus está fazendo algo lindo, e a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar, amém? Gostaria que você curtisse a nossa página no Facebook e deixasse lá um comentário, tá bem? O culto está sendo transmitido ao vivo para os irmãos que estão assistindo tanto pelo Facebook como pelo YouTube. A tua casa é uma extensão da igreja. Pode dar aleluia, glória a Deus, amém. Fala de que lugar você está falando. Você pode dizer: olha, eu estou afastado, quero voltar para Jesus. Você que quer entregar a vida para Jesus, olha, eu quero entregar a vida para Jesus. Nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos abençoar a tua vida através deste ministério. Então, por favor, entre em contato conosco. Temos aí também o nosso WhatsApp. Se você precisar de aconselhamento, porque daí já vai para o WhatsApp, já fica mais reservado, já é melhor, tá bom? Às vezes é alguma questão no casamento, criação de filhos, muitas vezes a questão de vício, desemprego, algum pedido especial de oração, mas a pessoa fica constrangida de colocar em canal aberto. Então pode entrar no WhatsApp ali no nosso canal no Facebook, tá bom? O nosso canal no YouTube, temos ali inúmeras pregações que vão abençoar muito a vida de vocês. O meu conselho é que pelo menos 2 ou 3 pregações, eu acho que 2 está de bom tamanho. Se você conseguir ajustar a tua vida para 2 ministrações na semana, isso vai te alimentar e vai te ajudar a passar pela semana, vencer a semana. Então é importantíssimo demais. Você não pode receber somente na sexta ou somente no domingo. 2 horas é muito pouco para você se expor à palavra de Deus. Se você quer ser uma igreja mais que vencedora, é muito importante
você ter esse entendimento, tá bom? No Facebook, eu gostaria que você deixasse o teu like, que você deixasse o seu comentário, isso é muito importante, tá bom? Glória a Deus por isso. Aleluia. Pai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos e bendizemos, porque somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Como é bom estarmos aqui, como é bom, Senhor, te buscar, como é bom, Senhor, nos colocarmos diante de Ti e receber alguma coisa do céu, porque durante a semana nós buscamos das coisas da terra, buscamos das coisas da terra, e nós precisamos, Senhor, da Tua renovação, que vem através da Tua palavra. Precisamos, Senhor, que a nossa fé seja edificada. Nós queremos Te dar liberdade, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós e nos levar para uma outra dimensão espiritual. O Senhor sabe como esse irmão entrou aqui, como esta irmã entrou aqui. O Senhor sabe da necessidade, da carência, da precisão. O Senhor sabe da sede e da fome da alma. O Senhor sabe do pedido de socorro. O Senhor sabe do desespero, da angústia. O Senhor sabe daquilo que esta pessoa veio nesta noite buscar. E eu quero, Senhor, ministrar que o Teu Espírito Santo é aquele que conforta o coração, que consola, é aquele que tranquiliza, é aquele que ministra ao nosso espírito. Obrigado, Senhor, porque eu creio que algo está acontecendo neste lugar, algo está acontecendo neste momento na casa desta pessoa, que é uma extensão desta igreja. Algo está acontecendo no local de trabalho onde ela está, no veículo que está dirigindo, em deslocamento, se ela está de férias, se ela está em qualquer lugar, Pai, que a Tua graça bendita possa alcançá-la, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, fala, que o Teu servo ouve, em nome de Jesus. Amados, nós temos falado um pouco sobre o poder da cultura do reino de Deus. Vamos falar juntos para fortalecer o tema e gravar isso no nosso coração: o poder da cultura do reino de Deus. Tem uma coisa que a igreja abandonou há muito tempo atrás. A igreja dos nossos dias é uma igreja que vive sem o poder de Deus e se conformou com isso. Parece que o poder de Deus não faz mais falta. Eu não sei se com quem você tem conversado, esta pessoa tem revelado essa incredulidade que existe no coração dela, mesmo sendo da igreja, mesmo pertencendo à família de Deus. Muitos estão inseridos dentro de um contexto meramente religioso. Eu vou para a igreja porque eu preciso ir para alguma igreja, não importa nem qual igreja é. E precisamos compreender que Deus é aquele que escolhe o vaso onde nós seremos plantados. Eu estou falando da igreja local. Quando você entende que Deus tem um propósito para a tua vida, você não vai viver como um errante, você não vai viver sem parada, você não vai viver sem destino, você vai ser uma pessoa posicionada em Deus, porque Deus quer trabalhar em você a partir disso. Quando você é plantado, raízes começam a se espalhar. Mas quando você é plantado aqui, é arrancado daqui e plantado em outro lugar, arrancado do outro lugar e plantado acolá, as suas raízes, elas vão perecer.
E mais cedo ou mais tarde, talvez você até morra espiritualmente. Por quê? Porque a tua expectativa está naquilo que o homem pode te dar, naquilo que o homem vai te oferecer. Isso é religiosidade. Quando nós chegamos aqui, compreendemos o porquê viemos para cá, quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos começar a viver uma outra realidade. Quando você compreender que não deve vir só para buscar, mas você deve vir principalmente para entregar. Eu vim entregar o meu louvor, a minha adoração. Eu vim entregar o meu sacrifício de amor. Isso começa a estabelecer na tua vida um outro sentido. Isso vai te levar para uma outra dimensão de fé. A gente chama de dimensão do sobrenatural. Você vai viver o que a gente chama de poder. E a igreja dos nossos dias é uma igreja que está conseguindo viver sem o poder. E quem vive sem o poder, vive sem Deus. Jesus disse: erreis, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia, não conhece a Deus. E quem não conhece a Deus, não vai conhecer o seu poder. A igreja dos nossos dias tem vivido sem poder, porque a igreja, ela não se posiciona em buscar a Deus. O espírito está sedento, o espírito está faminto. Jesus disse que o espírito está pronto. Ele está pronto para compreender das coisas do reino espiritual. E nós queremos que a alma nos dirija, buscando aquilo que é deste mundo. E você vive uma vida muitas vezes, se não anestesiada, atribulada. Porque quando você não ganha, você perde. Aí você entra em crise existencial. Você fica sem respostas, porque a religião não vai te responder. Mas o céu te responde. Quando você compreende a importância de ser de Deus, não de ser de uma religião. Precisamos nos aproximar deste Deus. Errais não conhecendo as Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia vai nos apresentar o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus glorioso, o Deus tremendo, o Deus eterno, aquele que não teve começo e nem fim, o Alfa e o Ômega. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia não vai conhecer a Deus. E esta geração muitas vezes tem preguiça de passar tempo com a palavra, de ler a palavra, de garimpar a palavra, de esmiuçar a palavra, de mergulhar na palavra. Uma das orações que eu tenho feito é: Deus, me ensina a amar a tua palavra dia a dia mais e mais. Deus, me ensina a amar a sua palavra dia a dia mais e mais. Deus, me ensina a amar a tua palavra dia a dia mais e mais. Esta deve ser também a tua oração. Por que tantos crentes fracos na nossa geração? A nossa geração é uma geração gelatinosa, onde as pessoas vivem no entusiasmo, alegria da alma. Elas não compreendem aquilo que é consistente. É uma geração irrelevante. Por isso a igreja tem que cumprir o seu papel e ser relevante. A igreja é feita de pessoas inconsequentes,
inconstantes, impulsivas. Mas por quê? Porque falta algo que somente o Espírito Santo pode entregar para a igreja dos nossos dias. Hoje, por qualquer razão, você se esfria, você se afasta, você se frustra, decepciona, se desilude. E nós somos instruídos a olhar para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Então tem muitas coisas que o diabo vai te usar ao longo desse caminho para ferir você, para machucar você, para te tirar do propósito. E tem muitas pessoas que têm cedido. Quando você olha para a direita, quando você olha para a esquerda, quando você olha para trás, você vê quantos soldados têm tombado, soldados valentes, soldados valorosos. Por conta do quê? Por conta da falta de revelação que existe na sua vida. A religião nos ensina muito do teórico. E nós precisamos aprender com o Espírito a prática. Logo, a prática está ligada à teoria e a teoria ligada à prática. Eu tenho conversado com os nossos líderes, falado sobre isso, e exortado a nossa liderança, porque é fácil pregar amor, mas muitas vezes é difícil viver o amor. É fácil pregar o perdão, mas muitas vezes difícil viver o perdão. É fácil pregar compreensão, mas muitas vezes difícil compreender. É fácil você pregar tantas coisas. Nós não podemos ser pregadores da teoria. Nós temos que ser pregadores da vida na vida, do testemunho, da prática, da experiência pessoal, particular, íntima com Deus. Isso muitas vezes falta, porque a gente se contenta com aquilo que é superficial, é raso. Tá bom viver do jeito que eu vivo. Eu vou apenas num culto só durante a semana. Eu só vou aos domingos, ou seja, eu acabo me tornando um crente domingueiro sem perceber. Eu volto às minhas raízes passadas, porque lá atrás o importante era participar somente no domingo. Você cumpria a tua obrigação religiosa e pronto, está tudo certo. Mas agora não. Quando você se posiciona, você vai ter mais sede, você vai ter mais fome, você vai querer mais de Deus, você vai buscar a sua vontade, a vontade dEle, não a sua própria. Você vai querer viver para Ele, não mais para você. Você vai querer ter grandes conquistas, mas que estas conquistas glorifiquem a Deus. Você não vai viver mais aquela vidinha que você vivia, porque você troca o teu mundinho pelo reino de Deus. E quando nós falamos então deste poder, não dá para você viver sem o poder de Deus, porque este poder de Deus vai te fazer mais que vencedor em Cristo Jesus. Este poder vai mudar a tua realidade. Você vai parar de reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar, de blasfemar contra Deus. O Espírito Santo, ele vai te conduzir pelo novo e vivo caminho. Você vai ser uma pessoa diferenciada no meio em que você está. Deus, ele pode te exaltar, te elevar, te promover. Deus pode fazer alguma coisa por você. E nós muitas vezes estamos buscando só isso. Eu quero algo para mim. Mas quando você vai receber, é quando você der tudo para Ele. Quando você dizer assim: Deus, eu estou tão vazio, eu estou tão estranho. Às vezes eu oro para Deus, eu falo isso: Deus, eu
eu estou me sentindo estranho. Eu sei que eu preciso estar orando mais, me colocando à brecha, buscando a sua presença. E note, não é só para fazer pedido, eu quero algo para mim, não, eu quero que o céu baixe, eu quero que o Senhor me toque, eu quero ter uma experiência real com Ele, verdadeira com Ele. Eu não quero viver a obrigação religiosa, a imposição, a cobrança. Muitas vezes, alguns irmãos chegam para mim e dizem: pastor, o senhor tem que tomar providências. Eu digo: eu não sou fiscal de crente, eu não sou polícia de crente, eu não tenho que monitorar ninguém, irmão, nem você. Vamos orar, vamos interceder. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que convence tanto a mim como você. As maiores experiências que eu tive com Deus foi quando eu estava orando. O Senhor me quebrantava, o Senhor me virava do avesso. Quantas vezes caí de joelhos e fui às lágrimas por conta de uma presença que eu sei é a presença dEle. Eu não sei se você tem tido experiências assim, mas se você não tem, está faltando isso na tua vida. Está faltando você buscar o Senhor como você nunca buscou, e dizer: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero da Tua presença, da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder. Eu não posso, Senhor, ficar assim, vazio. Eu não quero, Senhor, ficar estranho. Eu preciso, Senhor, daquilo que só o céu pode me dar. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A igreja de hoje não tem tido essa experiência com Deus. É uma igreja que corre, mas corre na direção errada, corre em busca das coisas erradas. Tudo vai ficar por aqui. Você precisa se encher de Deus, você precisa desta presença. Você não pode andar vazio, você precisa estar cheio. Gostaria que você olhasse para o livro de Atos de uma forma diferente. Porque quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, nós vemos ali algo muito interessante, porque no capítulo de número 2, foi no capítulo 2, que o Espírito Santo desceu, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, a promessa alcançou o cenáculo, e 120 pessoas que estavam lá foram tocadas. Diz assim, Atos 2:1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos assentados no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa onde eles estavam assentados. Jesus havia morrido, ele foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Durante 40 dias ele andou sobre a terra, confirmando toda a palavra profética a seu respeito. E chegou a hora dele ser assunto aos céus. Ele sobe, ele volta para Deus. E ele tinha nos dito que não nos deixaria órfãos, que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. E olha o que foi que aconteceu. Aquelas pessoas estavam ali, esperançosas, crendo que o melhor estava por vir. Preste atenção, o pior não está por vir para você. O melhor está por vir. O diabo todos os dias vai dizer para você: o pior está para acontecer, o pior está por vir. Mas você vai ficar com a promessa do Espírito Santo, que vai te levar a um outro nível de fé.
e você vai entrar no sobrenatural de Deus. Você vai ter experiências que você nunca teve com Deus, e não estou falando de experiências emocionais, eu estou falando de experiências espirituais, como eles tiveram. Só que quando nós lemos isso, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles foram cheios neste momento. Mas quando vocês começam a ler o livro de Atos, vocês vão ver que este processo de serem cheios de novo se repetiu. E foram cheios, e foram cheios, e foram cheios, e foram cheios, e foram cheios. A grande verdade é que nós queremos servir a Deus vazios. Nós precisamos servir a Deus vazios de nós mesmos, mas cheios do Espírito Santo. E como é que nós nos enchemos, se não é buscando a sua presença de uma forma diferenciada? Não é como muitos fazem: Senhor, me encha, pronto, acabou. Não, você precisa passar tempo com Ele. Deus, eu te amo. Deus, eu te quero. Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Deus, recebe o meu louvor, recebe a minha adoração. Deus, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Deus, seja coroado, seja entronizado na minha vida. Deus, eu não consigo viver sem Ti. Deus, eu quero mais de Ti. Deus, o meu espírito tem fome, o meu espírito tem sede. Deus, eu não quero viver no raso, no superficial. Eu quero te conhecer no profundo. Se revele a mim, Senhor. Me mostra a tua glória. Foi isso que aconteceu com Moisés. Deus, eu quero te ver. Moisés, nenhum homem suporta me ver. Se você me ver, você morre. Mas você vai ver a minha glória. Quando eu passar pela penha, você vai me ver pelas costas, você vai ver a minha sombra. Então, se você quer ver a glória de Deus, você tem que buscar, você tem que querer, você tem que desejar. Não pode ser algo assim, tanto faz como tanto fez. Se Deus quiser falar comigo, amém. Se não quiser, eu entendo. Se Deus quiser se revelar a mim, amém. Se não quiser, está tudo certo. Deus, mais do que nunca, diz a Bíblia, está à procura dos fiéis na terra. Quem são os fiéis? Não são os perfeitos. Os fiéis não são os perfeitos. Você pode começar hoje um novo tempo na tua vida espiritual, na tua vida cristã, na tua vida ministerial. Quando você diz: Deus, eu quero mais. A culpa não é tua, é minha. Eu me conformei com este mundo. Eu desobedeci aquilo que a tua palavra diz em Romanos 12:2. Olha o que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu estou falando da nossa central de comando. Quando eu aqui penso, eu determino mudanças na minha vida. Quando eu aqui penso, eu promovo a motivação certa para que Deus possa se mover em mim, através de mim. Então, o nosso maior problema é que estamos vivendo sem o poder. Primeiro, porque não acreditamos mais nele. Obrigado.
Aí você vive sem o poder, sem a intervenção de Deus, sem a participação de Deus, sem o agir de Deus. Por quê? Porque tudo na nossa vida é poder de Deus. Coisas grandes e coisas pequenas. Para Deus não existe diferença. Então, quando você se posiciona e diz assim: Deus, eu quero viver o teu reino. Quando você se decide pelo reino, a sua vida vai ser totalmente transformada pelo poder da palavra. Por isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Olha o que diz em Marcos capítulo 10, versículo, ou melhor, 4, Marcos 4, versículo 9, olha o que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí você chega aqui e diz: Deus, eu quero ouvir tua voz. Deus está falando. Deus, o que está faltando para mim? Deus está falando. Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus está falando. Deus, como que eu vou viver este poder? Deus está falando. Deus, eu quero sobrenatural, só natural eu já tenho. Deus está falando. Deus, o que é que eu tenho que fazer? Deus está falando. Busca, 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 se tranca com Ele. Quando a Bíblia diz que você deve se trancar no teu quarto, sabe o que isso significa? Fechar a porta, fechar a cortina. Quarto é lugar de descanso, porque Deus quer te levar para um lugar secreto, chamado lugar de descanso, para que você compreenda a revelação de que ali você também vai ter descanso para a sua alma. Agora é muito interessante saber que no quarto, Deus escolheu um lugar na nossa casa. Deus está ali no quarto esperando por nós. É claro que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas é interessante você compreender o que a palavra fala. Vai para o quarto, lugar de intimidade, lugar de descanso. Eu vou falar com você. Você não chega no quarto e vai cobrar Deus. Onde o Senhor está? Porque o Senhor não fala comigo? Cadê o teu poder? A tua Bíblia fala. No Velho Testamento a oração era feita de uma forma, no Novo Testamento é feita de outra forma. No Velho Testamento só tinha unção de Deus os reis, sacerdotes e profetas. Agora todos nós temos o Espírito Santo de Deus, e todos foram cheios do Espírito. Então, se você ainda não está transbordando, porque nós sabemos quando algo transborda. A Denise me levou um café dia desses no gabinete, e não foi porque ela não se equilibrou, é que a xícara estava cheia, e quando está cheia transborda. Hoje ela levou já reduzido. Eu olhei assim, eu disse: ô pai, vai num gole. Quando o café está bom, a gente quer beber mais, eu não é? Mas sabe, você tem que transbordar. Quando alguém esbarra em você, ao invés de você xingar, você vai transbordar amor. Quando alguém te fechar no trânsito, ao invés de você xingar, você vai transbordar. Quando alguma coisa sair errado, ao invés de você se desesperar, você vai transbordar. Você só pode dar aquilo que você recebeu, aquilo que você já tem. E o segredo é esse: precisamos transbordar do Espírito. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. É interessante isso, porque muitas vezes termina o culto,
O irmão e a irmã vêm aflito para frente: pastor, eu quero que o senhor ore, eu estou desesperado, angustiado, perturbado, endemoniado. Eu falei: irmão, você não recebeu nada no culto. Ah, sim, eu recebi tudo que o senhor ministrou, mas não é tudo aquilo que eu ministrei, é tudo aquilo que Deus quer dar. Porque quando você abre o teu coração, você vai dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Aí chega uma hora, você diz: não, eu não preciso nem de oração mais, eu já estou orado. Eu não preciso nem de unção mais, eu já estou ungido. Eu já estou transbordando. Agora eu sei o que eu devo fazer. Eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. É bom orar uns pelos outros, mas quando você vem com a motivação certa: pastor, eu cheguei aqui angustiado, perturbado, totalmente confuso, chateado, endemoniado, pastor, mas depois dessa palavra, pastor, eu recebi alguma coisa que Deus me deu. Eu saio daqui com paz, eu saio daqui com alegria, eu saio daqui liberto. Então, pastor, eu só quero que o senhor confirma na minha vida aquilo que eu recebi de Deus, porque eu quero mais. Eu quero encher, eu quero transbordar. Eu quero a boa medida, sacudida e transbordante. Eu quero mais, Deus. Esse é o nosso problema. A gente não anda com Deus, não depende do Espírito, não recebe da palavra, e nós vamos cambaleando ao longo da nossa jornada espiritual. Ora a gente está bem, a gente firma, ora a gente está mal, a gente se afasta, ora a gente está cheio de gratidão, mas ora a gente está cheio de murmuração. Pastor, o que é murmuração? É reclamação em voz alta ou voz baixa. Mas quando você está transbordando do Espírito, lembra do que Atos fala: foram cheios naquele momento, mas depois vimos que o processo era contínuo. Eles buscavam se encher. Você tem que se encher. Imagina só que beleza, se a gente abastecesse o carro uma só vez e depois não houvesse mais necessidade de abastecer. Oh, glória! Mas não, a gente para lá no posto, diz: põe 10, cuidado para não derramar. Não, se o camarada derramar uma gota, da briga, caiu fora do tanque, pelo menos R$2. Então, a gente sempre tem que abastecer o carro. Você não consegue andar com o carro com o tanque vazio, mas você, como crente, você quer andar zerado. Se eu perguntar: quando foi a última vez que você louvou e adorou a Deus? Você vai dizer: agora há pouco. Não, amado, não quero falar sobre culto coletivo. Eu quero falar sobre o teu louvor e a tua adoração. Chegar lá na tua casa. Eu conversava dia desses com um irmão muito querido, com o Eric. Eu estava falando a respeito da esposa dele, que ela mandou um vídeo uma vez, tentando adorar, porque parece que muitas vezes o Espírito Santo entra no meio e a nossa adoração não sai afinada como a gente gostaria, não sai embalada como a gente gostaria. Aí a Sheila cantando, né, Sheila? Totalmente embriagada lá do Espírito, chorando, e nós vimos o vídeo, choramos juntos. Não se trata do quão afinado ela é, se trata do quanto a presença de Deus estava se manifestando naquele dia, aonde ela estava. O segredo é esse. Acorda de manhã, diz assim: Deus, meu compromisso primeiro é contigo. Hoje eu tinha um monte de coisa para fazer. Eu falei: eu vou me trancar um pouquinho com Deus. Fui aqui para uma das repartições do nosso prédio e fiquei ali durante um tempo, me enchendo. Se você não se enche do Espírito Santo de Deus, o diabo vai te encher de outras coisas. Tem irmão que está cheio de preocupação, tem irmãos que estão cheios de medo, insegurança, receio.
Tem irmãos que perderam a paz, o diabo roubou. E olha só, você não pode entregar a tua paz. Tem gente que fala: pastor, eu perdi a paz, fulano roubou a minha paz. A paz não é um sentimento, a paz é o próprio Jesus. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Então, quando alguém rouba a paz, você roubou Jesus do teu coração. Nada pode roubar a tua paz. O diabo pode fazer o que quiser, mas se você estiver cheio do Espírito, na revelação, vivendo a autoridade, que somente aqueles que estão do reino sabem, o poder vai se manifestar. Aí tudo vai ser diferente. Imagina você sóbrio, com estabilidade, controle, segurança, domínio próprio, equilíbrio. Imagina você posicionado na fé, acontece alguma coisa, vou orar e buscar a Deus, o céu me responde, o céu tem a saída, tem a solução que eu preciso. Então nós precisamos viver de uma forma diferente. Você precisa crer neste poder para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos 9, versículo de número 33. Marcos, capítulo 9, versículo 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? E eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, o último de todos e servo de todos. Olhem para mim agora. Nós estamos falando do poder da cultura do reino de Deus. Sabe, uma das grandes e terríveis questões que nos leva a viver uma vida muitas vezes de muitos problemas, é porque nós queremos disputar, concorrer, competir. Aí você fala: não, pastor, eu não sou assim. Muitas vezes você é sem perceber, muitas vezes você é de forma inconsciente. Mas pastor, a gente aprende que a gente tem que ser competitivo. Quando a gente fala, por exemplo, de ser competitivo, você tem que competir com você mesmo. Você tem que oferecer o melhor de você. E muitas vezes nós não somos bem resolvidos nesta questão. Nós queremos olhar para aqueles que caminham conosco como inimigos, concorrentes. Queremos disputar, queremos competir. E a gente ouve falar por aí da competição saudável. Como que a gente vai buscar uma competição saudável se dentro de nós estamos doentes? A verdade é que muitas vezes você quer que o outro perca, e você quer ganhar sempre, e o melhor negócio é aquele onde as duas partes ganham, quando uma parte fica feliz e a outra também. Mas a maior parte das pessoas, elas querem tragar a outra, esmagar a outra, quer subir a todo custo, pisando, esmagando a outra pessoa. E dentro da igreja não é diferente.
um anjo apareceu para um irmão muito espiritual. E este anjo disse para o irmão: o que eu fizer para o teu inimigo, o que eu fizer para você, eu vou fazer em dobro para o teu inimigo. O que eu fizer para você, eu vou fazer em dobro para o teu inimigo. Aí ele pensou bem e disse: fura um olho meu. Por quê? Ia ter que vazar os 2 olhos do inimigo. Olha o nosso egoísmo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas dentro da cultura do reino, se você quer viver o poder de Deus para uma vida diferenciada, uma vida relevante, você vai ter que aprender que na cultura do reino as coisas são diferentes. Para você subir, você tem que descer. Para você ganhar, você tem que perder. Para você viver, você tem que morrer. E lá fora, eles vão olhar para você e vão condenar a tua postura. Mas você está vivendo aquilo que o Senhor Jesus viveu e nos deixou como legado, como aprendizado, como vida. Imagina que nesse episódio, eles estavam chegando em Cafarnaum, os discípulos estavam atrás de Jesus. Jesus caminhava na frente, mas olha o que é um líder. Jesus estava aqui, mas os seus ouvidos estavam com os discípulos. Jesus estava ouvindo o que os discípulos estavam falando. Aí um conversava com o outro e dizia assim: hoje eu curei um cego. Aí o outro disse: eu curei hoje um cego e um mudo. Aí o outro disse: eu curei um cego, um mudo e um surdo. O outro dizia: eu curei um cego, mudo, surdo e um leproso. Aí o outro dizia: eu curei um cego, surdo, mudo, um leproso, ressuscitei um morto. Eles estavam competindo entre si. Imagine, você está numa roda, alguém conta lá uma piada, você quer contar uma piada melhor do que a dele, mais suja que a dele, mais pesada do que a dele. Ele conta lá alguma coisa, você tem que complementar com uma experiência, porque você quer ser aceito, você quer ser aprovado, você quer ser popular, você quer se destacar para o mundo da forma errada. Então é assim que nós fazemos, nós o tempo todo estamos competindo, concorrendo, disputando, fruto do nosso egoísmo. Aí nós estamos falando dos discípulos, os discípulos também, no espírito errado. Os discípulos também no espírito errado. Mas eles não eram discípulos de Jesus? Eram, e vocês também não são? São. Aí Jesus chega em casa, preste atenção. Jesus não interrompeu a brincadeira. A caminhada foi longa. Eu ressuscitei um cego, um surdo, um mudo, limpei um leproso, ressuscitei um morto. Jesus, ouvindo, chegou lá, perguntou: o que é que vocês estavam discutindo ao longo do caminho? Imagina se o Senhor perguntasse para nós isso. O que é que você estava falando hoje de manhã com o seu amigo, seu colega de trabalho, com seu vizinho, com seu irmão, com a sua irmã de fé? O que vocês conversavam de manhã, agora à tarde? Lá na escola, na academia, na praça, no clube? Aí Jesus chega e diz: o que é que vocês estavam discutindo ao longo do caminho? Diz a Bíblia que eles se calaram, envergonhados. Muitas vezes nós nos calamos. Não é que não sabemos, é que não deveríamos fazer assim.
Mas a carne muitas vezes nos leva a fazer desse jeito. Aí você fala o que não deve, se mete em histórias que você não deve. Eu gosto muito daquela ilustração do rei que foi para combate. Deus não mandou ele entrar naquela guerra, mas ele quis lutar aquela guerra. Sabe o que foi que aconteceu? Uma flecha encontrou um buraco na armadura dele, entrou e matou o rei. Então, antes de você entrar em assuntos que não é da tua alçada, coisas assim que você não deve, você lembra do rei, porque a flecha encontra o buraco na armadura, e muitas vezes é letal, é mortal. Mas isso faz parte de nós. Eu vejo algumas irmãs de idade conversando. Uma diz assim: eu tenho bico de papagaio. A outra diz: e eu então, irmã? Eu tenho hérnia de disco, reumatismo, artrite e artrose e osteoporose. Os meus ossos estão se desfazendo. Eu estou me quebrando inteira. Glória a Deus, aleluia, amém. É uma concorrência. Falei, irmão, eu tenho enxaqueca. Ele falou: tem enxaqueca? A minha em salvas. A minha quando dói, sabe, eu vejo assim, luzes piscando, irmão. Minha nuca fica adormecida. Eu tenho enxaqueca. Irmão, você tem tontura? Eu tenho. Eu tenho zumbido no ouvido também. Você tem? É uma disputa, irmãos. Quando alguém conta uma coisa boa para você: eu recebi aumento de salário, aí você trabalha na mesma empresa, você diz: recebeu, irmão? Quanto? Por que ele recebeu e eu não recebi? Já vem a inveja no coração. Não, pastor, não é inveja não, é só para saber, porque o sistema é injusto, o senhor sabe, né? O sistema é bruto. É inveja mesmo, irmão. Quando alguém crescer mais do que você, se alegre com ele. Quando chegar a tua vez, vão se alegrar com você. Mas pastor, parece que nunca chega a minha vez. Enquanto você não tratar a inveja, é desse jeito, irmão. Mas pastor, sempre passa alguém na minha frente. Eu acho que é desleal esse sistema da empresa. Fala que tem aqui um plano de carreira. Tem nada. Estou cansado, vou pedir a conta, vou embora. Por quê? Inveja, ciúme. Quem foi que pegou o último pedaço de bife que estava aqui? O que sobrou para você? Coma. Glória a Deus, porque tem outra opção. Por que você está sentado no meu lugar? Lá no refeitório da empresa. Ele é meu amigo. Por que você está sentado conversando com ele? Esse é o nosso grupo. O grupo do Bolinha e o grupo da Luluzinha, que se senta ali para estar almoçando os outros, sempre com aquela olhada nem tanto disfarçada, para a direita, para a esquerda, falando fulano, cicrano, beltrano. Nós somos assim, amados. Então essa palavra tem que falar com a gente, porque o tempo todo a gente está nessa ânsia de querer ser melhor do que o outro. Aí você tem que pensar: não, eu não tenho que ser melhor do que ele, eu tenho que ser pior do que ele. Por quê? Você não tem que ser maior do que ele, você tem que ser menor do que ele. Mas peraí, pastor, hoje nós aprendemos diferente. Quando você consegue olhar para o teu irmão e ver Jesus nele, você vai enxergá-lo de uma outra forma, vai viver uma outra realidade. Imagina que nem tudo é para você. Imagina que Deus tem algo muito melhor preparado para você. E eu tenho esse testemunho de um irmão que sempre estava esperando uma promoção, a promoção nunca vinha, sempre ia para outro. E esse irmão era o primeiro que ia cumprimentar aquele que entrava na vaga que ele pensava que ia ser dele. Parabéns, conta comigo, eu estou à sua disposição, quero somar com você, nós estamos aqui para te ajudar. Aí um dia, o coordenador do setor chamou ele e disse assim: escuta,
eu tenho algo para você. Não é aquela promoção. Ele pensou que era algo menor. Ele falou: pode falar. Ele falou: olha, até agora eu não promovi você para este cargo, porque o meu desejo era de promover você para algo maior. Aí o ex-coordenador disse: olha, ninguém sabe na empresa, mas eu estou para sair, indiquei você para ficar no meu lugar. Por quê? Porque ele era leal, porque ele era fiel, porque ele era ético, por conta da moral. E a gente muitas vezes não entende o que Deus está fazendo. Aí você arruma ranço com o vizinho. Por que você arrumou ranço com aquele vizinho? Porque você ia pregar para ele, você ia falar de Jesus para ele, e essa família ia ser transformada pelo poder de Deus. Aí o diabo precisou fazer alguma coisa para você ficar com ódio mortal do teu vizinho, e o teu vizinho com ódio mortal de você, da sua fé, da igreja que ele nem conhece. Deus me livre, para eu ser crente igual ele, eu não quero ser. Alice, não é dessa forma. E o diabo é assim, pode ver quantas inimizades nós arrumamos ao longo da vida. Tem dia que a gente fala: não é possível, acordei hoje para brigar, eu estou com o espírito Mike Tyson, eu estou com vontade de pegar alguém, esmurrar, nocautear. Hoje eu briguei com a esposa, eu briguei com a vizinha, briguei com o porteiro da empresa, eu briguei no refeitório. Hoje eu estou virado no giraia. Ao invés de você viver a paz de Deus, você quer viver a tormenta do inferno. Então quando o diabo quiser fazer alguma coisa, você vai dizer assim: calmo, sereno e tranquilo. Respira fundo, conta até 10, dá uma volta no quarteirão. O Espírito me tranquiliza, me dá paz, me dá direção. O Senhor sabe o que é melhor para mim, eu não sei. Aí você de repente acha que está perdendo hoje, William, e de repente você fala: não, eu não estou perdendo. Deus sabe o que Ele está fazendo com a minha vida. Só Ele sabe para onde Ele está me empurrando. Porque a realidade é essa: muitas vezes Deus tem que empurrar a gente, porque a gente não quer ir, sabe? E o Senhor tem que empurrar. Entra na minha vontade. Não, eu quero. Lembra da mulher de Jó? Qual foi o recado do anjo para ela? Não olhe para trás. Quando ela está saindo de Sodoma e Gomorra, o que ela faz? Olhou para trás, aí virou uma estátua de sal. Tem irmãos que viraram estátua, estão paradas no tempo e no espaço. Tem irmãos que não avançam, sabe por quê? Quando ela olha para trás, ela está com saudade daquilo que Deus não tinha para ela. Ela está com saudade daquilo que ela viveu e a carne gostava. Ela está olhando para o mundo, representa o mundo. E muitas vezes a gente não consegue avançar por causa disso. Fomos petrificados. Porque o Senhor disse: não olha para trás. Como o povo que saiu do Egito, ficava olhando para trás, e lá no Egito era melhor. O Senhor nos trouxe para morrer aqui no deserto. Lá a gente comia resto, mas comia. Lá era escravo, eles queriam viver como escravos. Eles estavam condicionados a viver como escravos. Guarda isso. Tem gente que diz assim: não, eu não quero ser patrão, eu prefiro ser funcionário, eu prefiro ser empregado, eu tenho mais segurança. Olha a mentalidade do Egito. Não, eu quero ser escravo no Egito. Não,
Eu quero, se o Senhor me levantar e me entregar alguma coisa para fazer e para ser, eu quero fazer, eu quero ser. Eu quero que o nome dele seja glorificado através de mim. Porque a gente pensa que, eu não tenho capacidade para nada, eu não tenho capacidade para coisa alguma, eu não vou conseguir. Tem gente que conversa comigo e diz: pastor, eu sou muito burro. Eu digo: não, querido, você não é burro. O que acontece é que a pessoa não tem a mente treinada. A gente tem que treinar a mente, tem que treinar o espírito. O espírito sabe de coisas que a alma não sabe, que nunca aprendeu. Então imagina se você entra na dimensão de Deus, na dimensão do Espírito. Se você começa a dizer: Deus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ter compreensão do teu propósito, eu quero andar no centro da tua vontade perfeita. Você imagina o que vai acontecer? A Bíblia diz que onde você colocar a mão vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos pés, o Senhor vai te dar como possessão. Você vai ser abençoado, feliz e bem-aventurado ao entrar e ao sair. O Senhor vai te dar multiplicação em todos os sentidos. O Senhor vai te dar abastança. O Senhor vai te promover. A gente muitas vezes sofre com a varinha na mão, um anzol e uma minhoca para pescar um peixe. Quando você entra na graça, não é você que pesca mais, é o peixe que pula no barco. Aí você olha para alguns e fala: parece que é tudo mais fácil para ele. Não, é porque ele entrou no sobrenatural de Deus. Quando você diz: Deus, eu quero sair da frente e parar de atrapalhar. Deus, não é possível, eu ganho e perco, mais perco do que ganho, eu dou um passo para frente, 2, 3, 4 para trás. Deus, eu só acumulo prejuízo, eu coleciono derrotas. Mas quando você diz: acabou, o Senhor é um Deus de sabedoria, e eu quero receber desta sabedoria de Deus. Tudo que você vai fazer, você vai buscar a sabedoria dele. Teve uma irmã simples, ela falou: pastor, o senhor pregou um negócio na igreja que eu peguei. Eu vi uma propaganda na TV, pastor, daquela geladeira que só tem no céu, descongela sozinha, inox, duplex. Sabe, pastor, eu falei: vou comprar, porque a prestação cabe no meu bolso. Aí o senhor falou de sabedoria. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu agora quero ser sábia. Pegou um pedaço de papel, uma caneta e o celular, colocou na calculadora e fez a conta. Ela falou: pastor, quando eu vi os juros, eu desisti de comprar a geladeira. Eu ia gastar um dinheiro que não precisava, por conta da minha vaidade. Minha geladeira está ótima, eu não tenho necessidade de comprar outra geladeira, a minha também é de inox, bonitona. Mas não, a gente quer acompanhar a vizinha da gente. A vizinha comprou uma coisa, que falou: não, vou comprar uma melhor do que a dela. Uma vez eu estava numa casa, a vizinha disse assim: quantas polegadas é a televisão dela? Porque eu vou comprar uma maior do que ela comprou. Amados, nós somos assim. O irmão troca de carro, você quer trocar também. O irmão troca de esposa, você quer trocar também. Está amarrado, né? Esse não é teu irmão assim, mas tem disso. Então o tempo todo a gente está nessa lenga-lenga. Agora, você diz: por que a minha vida não destrincha, não anda, não avança, não... É porque você não tem ouvido a Deus.
Ao invés de servir, você quer ser servido. E Jesus disse que aquele que quiser ser melhor do que os outros, vai para o fim da fila. Aquele que quiser ser maior, vai ser menor. Olha o que diz em Lucas, capítulo 22, versículo 24. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Presta atenção, contenda é briga, eles discutiram, feio. Quantas vezes a gente discute também, é ou não é? Por bobagem. Tem discussão de criança e discussão de adulto. A discussão da criança parece discussão de adulto, e a discussão do adulto parece discussão de criança. Então aqui eles estavam discutindo, ó, quem seria o maior entre eles. Isso acontece na igreja também. Não, o pastor vai ungir esse a pastor, o pastor vai ungir esse a presbítero, o pastor vai ungir esse a diácono. Eu estou na igreja há tanto tempo, o pastor não vai me ungir a nada. Depois de um comentário desse, você quer ser ungido a quê? Uma irmã perguntou, pastor, qual que é o meu ministério? Eu falei, ministério do bife, irmã. Você só está na carne, só anda na carne. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior, porque é uma questão de status, e a gente quer status. Você não fala, mas você quer a melhor roupa, o melhor penteado, as melhores unhas, as melhores sandálias, os melhores perequetês, é brinco, é corrente, é tornozeleira, é não sei o que. Existe a vaidade é salutar, você tem que se cuidar, mas não estou falando disso, eu estou falando daquilo que é doentio. Tem gente que diz que a mulher nunca se arruma para ela, sempre se arruma para outras, né? Então a gente não pode viver assim. Continua. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. No mundo é de um jeito, no reino de Deus é do outro jeito. Antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Imagina, igual eu sou um pastor. Qual é meu papel aqui? Eu sou garçom. Eu estou servindo de bandeja cheia para vocês hoje. Quer do pão da vida? Quer da água que só o Senhor pode dar? Aquele que bebe desta água não terá sede. Não vai buscar mais no mundo aquilo que o céu tem para te oferecer. Então é isso que diz. E quem governa como quem serve. Por exemplo, se você está numa posição de autoridade, você tem que ser servo de todos. Quando alguém falar de você, não tem que falar que você é autoritário, mandão. Você tem que ser aquele que tem prazer em servir, em se entregar, em se doar, em se sacrificar pelo outro. É assim que deve ser. 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Para nós é quem está sentado à mesa, mas para o Senhor é aquele que está servindo. Porventura não é quem está à mesa. A mesa, eu porém entre vós sou como aquele que serve. Garçom, mordomo, dispenseiro dos irmãos. Olha o que diz em Mateus capítulo 20, versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando. A princípio, a motivação seria correta, porque as mães dos discípulos tinham acesso a Jesus. Aí chega ali a mãe de Tiago
e de João, os filhos de Zebedeu, e fazendo-lhe um pedido. Qual é o pedido? E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos, deixe que estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. É pedido de mãe mesmo, não é? Um na tua direita, outro na tua esquerda no teu reino. Continua. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Imagina só. Tem certeza do que você está pedindo? Eu vou ser crucificado. Você quer que um seja crucificado à minha direita, outro seja crucificado à minha esquerda? Eles poderão beber do cálice que eu vou beber. Então muitas vezes a gente não sabe o que está pedindo. E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado, dizem eles: podemos? Só até ali. Obrigado. Agora, para encerrar, João capítulo 13, do versículo 12 em diante. Então, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Deixa eu contar essa história. Por ocasião da Páscoa, os discípulos se reúnem e Jesus, num dado momento, se levanta, pega a toalha, amarra na cintura, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. É impossível você lavar os pés de alguém sem sujar as mãos. Você vai sujar as suas mãos. A pergunta é: você está disposto a sujar as tuas mãos, lavando os pés do teu irmão? Jesus, num gesto de extrema humildade, sendo quem ele era, ele coloca uma toalha na cintura, pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega em João, João diz: não vai lavar os meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele disse: então não lave só os meus pés, me dá banho inteiro. Ele disse: não há necessidade, já estás limpo. Esse nosso tempo é o tempo do ministério da toalha e da bacia. Mais do que nunca, a igreja de Jesus precisa ser uma igreja servidora, e precisa marcar o mundo com esta cultura, que é a cultura do reino. Que você possa compreender esta verdade, para viver um outro tempo, e para atrair a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, vamos ficar de pé, para espantar o sono. Diga comigo assim: Deus, que a tua graça bendita possa me revelar o que nós aprendemos nesta noite, porque eu não quero viver me degladiando com as pessoas, com aqueles que são da minha casa, parentes, vizinhos, companheiros de trabalho, colegas de ensino, de escola, de curso, de faculdade, de universidade. Deus, eu não quero mais viver disputando, concorrendo e competindo no local onde eu trabalho. Deus, me ensina a ser servo,
Me ensina, Senhor, a morrer para mim mesmo. Me ensina a glorificar Jesus através do meu testemunho. Me ensina a ser diferente. Eu quero e preciso ir para a cruz. Que as pessoas possam enxergar em mim, a partir de hoje, uma outra pessoa. E que a tua glória se manifeste, Senhor, na minha vida. O seu poder e a tua unção. Que eu possa ter o entendimento e a revelação do que é servir o meu irmão, a minha irmã, aqueles que me cercam, em nome de Jesus. Eu gostaria que num dado momento agora, você pudesse olhar para dentro de você e em apenas 30 segundos, 1 minuto, você pensasse em alguma situação onde você brigou, discutiu, se desentendeu, e você vai ver que a motivação foi essa. É a disputa, é a concorrência, é a competição, é o ego, é o orgulho. E nós precisamos mudar. Que você possa ser feliz no teu casamento, ser feliz na onde você estuda, ser feliz e abençoado onde você trabalha, ser uma bênção na igreja onde você congrega, em nome de Jesus. Amém? Que você possa representar Jesus na terra, que você possa viver como Jesus, que você possa entender o que é ser servo, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Desliga um pouquinho só, para não chiar, para a gente, só eu fazer esse complemento das finanças que eu vou falar agora. Meus amados, no domingo nós teremos a nossa ceia, e para nós a ceia é muito representativa. A ceia é para nós um divisor de águas. A ceia é para nós um momento onde recebemos de Deus algo porque entregamos a nossa vida, entregamos e consagramos tudo aquilo que temos e somos. Então quando você ceia, você está renovando a sua aliança com Ele. Você não pode ficar sem cear, você não pode ficar sem se assentar à mesa, você precisa cear. A Bíblia diz que aquele que não come do seu corpo e não bebe do seu sangue, não tem parte com Ele. Em nome de Jesus, você precisa entrar, talvez, numa posição espiritual que você ainda não entrou. Por quê? Tem gente que pensa assim, tanto faz cear como não cear. E eu quero te falar algo. Quando você não ceia, você não aceita o convite, você desonra aquele que te convidou. Você não ceia porque você é perfeito, mas você ceia porque você ama a Jesus. Você ceia porque o Senhor te chamou, Ele te escolheu, Ele te separou. E quando você compreende isso, você vai entender o convite que te honra, e por conta disso você vai devolver esta honra. Amém? E no dia que nós nos sentamos para cear, nós já nos habituamos a fazer isso. Não é para você que está aqui como convidado pela primeira, segunda, terceira vez, mas se você quiser participar, participe, isso vai te abençoar muito. Mas na ceia, nós trazemos uma oferta, que não é qualquer oferta, nós trazemos a nossa melhor oferta. Então você que já pegou o envelope da ceia, que é este envelope que está aqui, você não vai entregar hoje, a não ser que você vá viajar, mas nós vamos entregar no domingo, na hora da ceia. É a nossa oferta da gratidão, do reconhecimento, da fé, da adoração, do testemunho, da fidelidade. E é com esta oferta, amados, que nós pagamos as maiores
contas que temos no ministério. Então eu sou muito grato a Deus pelos irmãos que compreendem isso, e pelos irmãos que participam deste sacrifício de fé. Nós não estamos aqui vendendo bênçãos, nós não estamos aqui prometendo aquilo que a gente não pode cumprir, nós não estamos aqui mercadejando, fazendo barganha, troca. Tudo que nós fazemos porque nós amamos Jesus. Uma coisa eu sei: quando você entrega essa oferta para Deus, no reino sobrenatural, algo acontece. O mar se move, as águas se movem. E existe liberação, e existe bênção, e existe favor de Deus. Nós temos ouvido tantos testemunhos pós-pandemia, de pessoas que se levantaram, de pessoas que quebraram, de pessoas que quase faliram, de pessoas que passaram pelo deserto, pelo estreito e pelo aperto. Estas pessoas se reergueram, se posicionaram em Deus, e através de um ato de fé, como dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, foram alcançadas pela graça, e estão vivendo hoje uma vida diferente daquilo que eles estavam vivendo há pouco tempo atrás. Eu quero te falar isso. José, ele acordou dormindo no cárcere, talvez sobre a palha, mas no outro dia, ele era o segundo do Egito, governador do Egito, estava com o anel do faraó no dedo, e dormia em lençóis de seda. Uma coisa eu quero te falar: isso que você está passando é temporão, é passageiro, é momentâneo. O Senhor tem uma vitória para te entregar, mas depende de você, do seu posicionamento, em nome de Jesus, amém? Se você ainda não pegou o envelope da ceia, que é este aí, você só vai entregar no domingo, você não vai entregar agora, pode pegar, levanta a mão, balança a mão, olha aqui na frente por favor. O envelope da ceia é só para amanhã não, para domingo, não para agora. Então, por favor, os servos, os diáconos, orientem por favor, a não ser que a pessoa vá viajar e não possa estar aqui, porque nós vamos estar ungindo e orando por aqueles que vão entregar essa oferta, em nome de Jesus, amém? Você também pode pegar nesse momento o envelope para entregar a oferta da noite, a oferta de agora. A oferta da ceia não entrega agora, entrega no domingo, a não ser que você vá viajar. E você pode pegar agora o envelope para você fazer sua oferta do dia, que vai entregar agora, e nós vamos orar e abençoar. Você pode fazer o seu Pix. Está em tela o nosso Pix, que é o CNPJ da igreja 01014-097/1000 ao contrário, -54. A chave é o nosso CNPJ. Você pode fazer através da maquininha de cartão. Nós temos ali o Fábio e temos ali a Carol, tá bom? Você pode fazer transferência, depósito ou entregar na administração da igreja. Amados, na segunda-feira, dia 11, nós temos que pagar os nossos compromissos. Então eu conto com cada um dos irmãos para que vocês possam nos ajudar em mais este desafio, em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui há 7 anos, durante 7 anos o Senhor tem nos abençoado e nos honrado. O mérito não é nosso, o mérito é dele, a ele todo louvor, honra e glória, amém? Separe o teu melhor, vem à frente, pode entregar em nome de Jesus. Tenho falta, de nada tenho falta, pastor. Vamos ficar em pé. Mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta,
tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Pai querido, que a tua bênção repouse sobre a vida de todos aqueles que ouviram o seu pedido nesta noite. Um dia o Senhor pediu os pães e os peixinhos através dos discípulos. Hoje nós temos ouvido a tua voz através daquele que prega, e entregamos também algo que nos custa, algo especial, algo importante. Olha para aqueles que muitas vezes entregaram o seu tudo, como aconteceu com aquele garoto, Senhor, que entregou os seus 5 pãezinhos e os seus 3 peixinhos. Abençoe este irmão, abençoe esta irmã, aqueles que ofertaram, que dizimaram, aqueles que não puderam, aqueles que não quiseram. Que a tua bênção repouse sobre todos, que teu amor possa nos constranger, e que possamos, Senhor, ter compreensão da tua vontade e do teu propósito, para que possamos fazer sempre o nosso melhor para ti, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta e profissionais liberais. Abençoe aqueles que precisam de uma promoção, de aumento salarial, reconhecimento na carteira, do seu ofício, da sua profissão, em nome de Jesus, Senhor. Dê sabedoria, discernimento, estratégia e fé para os seus filhos, para prosperarem em nome de Jesus. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Senhor, abençoamos os pedidos de oração e cada projeto de vida depositado sobre o teu altar, em nome de Jesus. Celinha, Deus te abençoe, amamos você demais, amamos vocês. Vão na paz, e domingo às 19 horas, 7 horas da noite, juntos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.